Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Fazenaro. Estamos começando mais um episódio do Faça Planos Podcast. Essa é a primeira temporada com 10 episódios que a gente vai falar sobre planejamento para tudo na vida. O assunto de hoje está delicioso e tem uma novidade que a gente vai contar no meio do caminho aqui. Notícia quentíssima. O papo hoje é sobre planejamento de viagem. Eu acho que todo mundo gosta de viajar, eu particularmente adoro. E como que você consegue, através de um planejamento, otimizar a sua viagem, reduzir custo e, quem sabe, viajar até para um lugar mais legal e por mais tempo. Quem vai explicar isso para a gente hoje é o Felipe Aquino. Ele é da agência Next Trip Viagens e vai bater esse papo com a gente. Felipe, obrigado por ter vindo, muito prazer ter você aqui. Tô animadíssimo pro nosso papo, cara. Pô, Thiago, para mim, assim, eu fico muito feliz, né? Recebi o teu convite, assim, com maior alegria de vir fazer parte desse projeto. Primeiro, até te parabenizar, né? Obrigado. Porque a gente fica falando, assim, as pessoas têm muitas ideias, né? Mas poucas pessoas vão e colocam em prática. Então, isso daí eu achei fenomenal e queria te agradecer por ter me convidado para vir aqui falar de viagens um pouquinho. Nada, eu tô animado. Isso aí para mim é uma honra, cara, ter você aqui. Eu queria, Felipe, assim, a gente sempre começa o bate-papo contando um pouco da história, né? Assim, eu acho que você não, quando era pequenininho, você não sonhava em ser um agente de viagem, né? Isso foi acontecendo naturalmente na sua vida. E queria que você falasse um pouco, não só sobre como você começou, mas da sua carreira profissional como um todo, para as pessoas que estão vendo entender um pouco. Tiago, é até engraçado, porque essa semana, né, antes de vir para cá, minha filha me perguntou, Felipe, né? Pai, papai, pai, o que você queria fazer quando crescer, né? Aí, pô, foi bom que eu refleti. E meu sonho sempre foi ser piloto de avião. E aí, cara, eu fui crescendo com esse sonho, né? Que tem a ver com viagem, né? Não tá muito longe. Tá ali, né, cara? Assim, o setor é o mesmo, né? E aí eu vim, né? Sempre sonhei com isso, né? E chegou na época de fazer o vestibular. E aí, na hora de escolher, né? Que a gente é muito novo para escolher também as coisas, né? E aí eu resolvi fazer turismo, né? É uma faculdade que não tinha aqui em Campos na época, né? E aí eu tive que ir para o Rio para fazer e, na verdade, o meu sonho mesmo era ganhar o mundo, né, cara? Eu sempre gostei desse lance de viajar e aí eu optei, muito que propositalmente, né, fazer uma faculdade que não tinha aqui em Campos, já para poder sair da cidade, ou seja, vou começar turistando logo. Já para poder viajar e conhecer coisas novas pessoas, isso é a minha ideia de fazer turismo desde novo foi essa. Legal, então assim, você já foi unindo uma coisa que você curte muito e por que não ganhar dinheiro com isso, né? Que é uma coisa, quem viaja, eu falo por mim, eu tive uma experiência muito frustrante o ano passado, porque a gente não tinha esse relacionamento ainda, e eu fui fazer uma viagem e acabei me frustrando, né? Eu organizei tudo, todos os detalhes, mas por uma questão de documento eu acabei não embarcando. Isso. Viajei para outro canto, né? Mas não foi o que eu gostaria. E é uma coisa tão prazerosa, antes da gente bater esse papo, eu fui pesquisar um pouco sobre esse nicho, e tem um estudo, Thomas Gilovich, que ele fala que o investimento em viagem ele é muito mais marcante do que o investimento em patrimônio. Vou te dar um exemplo. Eu lembro de viagens que eu fiz há 20 anos atrás, mas eu não lembro o celular, de repente, ou uma roupa, um tênis que eu comprei num custo alto. Estou fazendo esse preâmbulo para contextualizar o seguinte. Qual que assim, a função do agente ali de trazer aquele momento marcante, seja para um casal, seja para uma família, como que você se envolve aí quando você vai fazer um atendimento, Felipe? Como é que você faz assim, o perfil para, assim, bom, acho que para esse pessoal aqui, essa viagem aqui vai ser um marco? Ô, Thiago, primeiro, assim, cara, que eu falo para você é que para fazer o que eu faço tem que amar o que a gente faz, né? Além da gente amar o que a gente faz, amar as pessoas, né? Eu me sinto, assim, primeiro que toda vez que eu tenho
que eu mudo a vida de alguém com a viagem, eu fico assim, cara, eu paro e olho para cima e falo assim, cara, ainda bem que eu escolhi para fazer isso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a pessoa junta dinheiro, às vezes uma vida inteira para fazer uma viagem, para realizar um sonho de viagem, né, cara? E quando essa pessoa procura a gente fica assim, primeiro se sente muito responsável, né? E segundo que me dá um prazer muito grande, privilégio, cara, privilégio. E a gente, assim, tem vários casos, né? Tem vários motivos, né? Às vezes a pessoa está fazendo uma viagem para ver um parente, que a gente imagina, às vezes, a viagem só para a pessoa passear, assim, né? Mas, às vezes, a pessoa está indo a um aniversário de casamento, às vezes, um aniversário de um filho, às vezes, a pessoa passou por uma dificuldade na vida e está utilizando a viagem como um marco, né, na vida da pessoa, de comemoração. Então, cara, assim, eu entro, né, o agente de viagem em geral, ele entra para que nada dê errado com isso, né? Porque eu falo até que é igual casamento, né? Festa de casamento. A gente tem uma chance só, né, cara? A gente não pode errar, entendeu? Como você citou, né, que a gente até estava conversando a respeito disso, cara, isso acontece muito, o que aconteceu com você. Esse lance da documentação, né, principalmente aqui para a Argentina, não serve a CNH, é só o RG. É um detalhe, você usa CNH, tem gente que não tem nem RG. Era o meu caso, eu não tinha o RG mais e tal, e assim, bom, o CNH serve em qualquer lugar, pô. Cara, e um detalhe, assim, que você tem que prestar atenção, né, cara, porque ali você investe um dinheiro, né, tem muito dinheiro envolvido, e tem um sonho ali, né, que diversos fatores, tem diversos motivos para a pessoa estar viajando naquele momento. Verdade. Então a gente tem que levar com muita seriedade, com muita organização, né? Para que nada dê errado, né, Felipe? Porque assim, é frustrante quando você faz um planejamento. A viagem tem que ser prazerosa, né? A não ser que você está indo viajar para, né, um outro motivo, mas uma viagem de lazer tem que ser prazerosa. Você chega lá, bate com a cara na parede, ou dá um problema, ou até financeiramente. Às vezes você não está com aquela organização toda. Uma coisa é você chegar, não é isso? Sim. Acontece muito isso, Felipe? Do cara, às vezes, não, eu tenho aqui, vamos dar um número, eu tenho aqui 5 mil para viajar aqui e tal, eu quero ir para tal lugar. Aí você tem que trazer o cara um pouco para a realidade, assim, olha, 5 mil você chega e volta. Sim, e também... Mas tem que almoçar, você tem que jantar. Tem isso também, tem outro fator interessantíssimo, que assim, né, Thiago, eu faço isso tem 15 anos, né, então a experiência também, por mais que você estude, né, a experiência, tanto viajando, mas com as pessoas, né, isso influencia muito, né, então assim, tem também aquele cara que ele tem o dinheiro para fazer uma viagem muito melhor e o sonho dele é muito menor do que às vezes ele pode pagar. Então a gente tem que também visualizar sem pensar na parte financeiramente, mas você vê pelo gosto da pessoa, se ele ficar num certo hotel que é muito mais caro do que aquele que ele optou, né? Às vezes não caro por causa de luxo, mas às vezes localização, né? Vai atender muito mais ele. Então a gente também tem que visualizar e honrar o cliente com algo que ele nem imagina que ele pode atingir. Entendi. Né? Porque na verdade é uma consultoria. Isso, é uma consultoria. Isso. E acontece muito assim vamos lá, marido e mulher. Um quer para um canto, outro quer ir para o outro. Rapaz, aí você tem que ficar mediando. Tem história disso, Felipe? Não? Tem, cara. É o que mais tem, né? Não, inclusive, assim, eu adotei até uma técnica, né, ao longo desses anos, porque a gente tem, às vezes você é amigo do homem, né? Ou só do homem, você não conhece a esposa, né? Ou a namorada, né? Ou o namorado. Em contrapartida, você é amigo da mulher, né? E a outra pessoa que vai viajar, você não conhece, né? Então, tem pessoas que são muito práticas. Então a pessoa te procura, fala, Felipe, já decidi, eu quero isso, eu vou viajar para tal lugar. Eu falo assim, cara, mas e tua esposa? Ela tá de acordo, assim, tá tudo certo? Ele, não, Felipe, tá tudo certo. Assim, hoje eu adotei... Tudo certo, mas nada resolvido. Tudo certo, mas nada alinhado, né? Aí eu falo assim, hoje eu falo, cara, vamos fazer o seguinte,
traz sua esposa aqui, ou traz teu marido aqui, ou traz teu amigo aqui, pra gente alinhar isso, porque a viagem é para todo mundo, né? E as crianças, né, cara? As crianças hoje, elas têm um acesso muito grande de informação. Então as crianças, cara, é muito legal às vezes certas crianças a gente atender, porque às vezes o pai escolhe o destino, ele faz planejamento financeiro, ele acha que a criança não sabe nada, mas ela já está pesquisando lá no YouTube. Aí quando vem e eu chamo a criança para vir, né, a criança às vezes dá aula. Não é difícil acontecer, porque a informação está muito aí, tá, né? Cara, e a molecada... E eles sabem detalhes, né? Eles têm a cabeça fresca. Então, assim... a gente tem que tratar a viagem para todos que vão viajar. É claro que a gente tem um que vai se interessar mais, né? E outro vai se interessar menos. Mas é importante, eu como agente de viagem, dialogar com todos, né? Para a gente entender melhor o que eles querem, né? Entender o máximo, né, que a gente pode tirar daquilo e fazer uma viagem perfeita e surpreendente para todos. Não só para um... É uma experiência, na verdade, né? Isso. Uma experiência que a pessoa vai ter, vai carregar para a vida. Isso. E tem recorrência, Felipe, assim, tem cara que viaja, assim, pô, meu irmão, surpreendi, foi excelente, quero viajar todo ano, isso tem, né? No âmbito de vendas, né, o meu trabalho é um trabalho de recorrência, né? Porque ninguém viaja uma vez só. Né? Aliás, quem viaja quer continuar viajando e quem não viaja quer viajar. Verdade. Né? Eu até falo lá pro pessoal que já trabalhou comigo ou trabalha comigo, eu falei, cara, vender viagem é muito fácil. Né? A gente tem que saber para vender bem. Mas agora, qualquer lugar que você abrir a boca e falar de viagem, né, todo mundo quer fazer uma viagem, né? Todo mundo se interessa. Eu já vendi viagem assim, indo na Vivo, na fila, quando o cara vai preencher para mim, profissão, empresário do ramo de turismo. Ele, cara, eu tô querendo fazer uma viagem comigo. A bola quicou. Todo mundo quer, cara, todo mundo quer, então é diferente. O tema é muito legal, entendeu? É diferente, às vezes, você falar de investimento, né? Não estou colocando em grau de importância, né? Mas em grau de interesse da população, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer, e aí... E aí, vamos entrar, que você já conversou isso comigo, mas eu queria que quem está assistindo soubesse disso, porque é uma coisa que o cliente imagina assim, eu vou numa agência de viagens, por que não contratar 1, 2, 3 milhas? Não, esse aí não, né? 1, 2, 3 milhas não pode, esse aí já falhou. Mas estou brincando, assim, mas... As pessoas acham que o agente vai ganhar em cima do cliente final. E você já me explicou que não é bem assim. Como é que funciona, Felipe? Assim, quem paga, na verdade, essa estrutura que você oferece é o cliente ou não? Como é que funciona isso? Tiago, assim, eu adoro essa pergunta, né? Inclusive... Foi a primeira pergunta que eu fiz a você no bastidor. Foi a primeira que eu fiz. Cara, então, o que acontece? A gente é um representante, né, da companhia aérea e dos hotéis e dos passeios. Então, assim, existe uma empresa, que são as empresas aéreas, American Airlines, as brasileiras Latam, enfim, que quando a gente faz a venda através deles, eles nos comissionam por isso. Então, assim, as pessoas... demora um pouco para entender, às vezes por falta de prática, que eu vou contratar uma agência de viagem, vou contratar um intermediário, ele vai cobrar por isso, né? Mas não é assim. Quem paga a gente são os fornecedores, no caso os hotéis, né? Principalmente os hotéis e as companhias aéreas. Então, assim, 60% das vendas, 60% a 70% das vendas hoje de uma companhia aérea vem das agências de viagem. Pode não parecer, porque a gente pensa muito em viagem de lazer, né? Eu quero viajar. Mas, assim, a grande força hoje que movimenta o turismo é o turismo de negócios, né? Então, assim, não existe nenhuma empresa hoje, né, que tem uma secretária que vai comprar para a diretoria as passagens pela internet. Por quê? Você não tem suporte, você não consegue falar com ninguém, o call center você não resolve nada.
Se der um problema, não tem a quem berrar, ele precisa de alguém. Né? Isso. E o corporativo, ele tem uma característica muito grande de alteração, né? O cara vai viajar para uma reunião, a reunião foi cancelada, ou a pessoa precisa ficar mais, então sempre tem alteração. Então, assim, cara, nós da agência de viagem, não só do corporativo como do lazer, a gente é um assessor pessoal seu, né? E a gente não te cobra por isso. Inclusive, a gente fala, cara, faz o seguinte, traz pra gente a cotação que você tem, porque eu tenho os mais céticos, né? Tem um cara que já chega... Tomé, já chega, Felipe, ó, tá por sua conta, resolve aí, a pessoa que me conhece já confia, né? Tem um outro que já faz a cotação, Felipe, pô, cara, aí eu fico sabendo às vezes que viajou, eu falei, cara, traz a cotação pra mim. Então, assim, quando a gente pega a cotação, primeira parte, né, que a gente é importante a gente fazer, é bater o preço, porque o cara tá pensando em preço, inicialmente. Só que dentro desse diálogo, a gente mostra para ele, né, o valor que a gente pode passar, que a gente pode fazer, né, agregar, para que a viagem dele seja uma viagem perfeita. Isso eu falo assim de milhões de detalhes e que quando a pessoa faz diretamente na internet, cara, dá errado. Né? São muitos detalhes. Né? Hoje a gente, principalmente depois da pandemia, né? Hoje você vai para Paris, né? Se você não agendar hoje uma Torre Eiffel, você não sobe na Torre Eiffel. Né? Antigamente não tinha isso. Né? Mas agora hoje é tudo agendado. Então, isso e dentre vários outros fatores, né? Ou seja, Felipe, assim, são muitos pormenores que eu penso dessa forma. Foi o que você falou, não é preço, é valor. Ainda que o cliente final tivesse pagando um pouco a mais pela consultoria da agência, do agente de turismo, que é o seu caso, seu papel, esse valor, na verdade, ele é revertido, seja em conforto, seja em experiências que ele pode ter lá e fugir de frustrações. Isso. E não é o caso, que você está falando é o seguinte, não é você que vai me pagar, quem está me pagando é a companhia aérea e é o hotel, que é justo. Então, se o cara for lá no hotel e o preço de balcão é R$500, ele com você também vai pagar os 500. A diferença é que o hotel vai te comissionar e não vai prejudicar o seu cliente. É mais ou menos isso. E tem outro lance, Thiago. Por exemplo, quando você compra numa agência física, né? Hoje a gente falando que a gente tem que diferenciar as agências físicas, né, das agências online. É claro que tem muitas agências online que fazem com uma qualidade, que dá o suporte, né? Mas hoje a gente está no mundo que a quantidade de seguidor virou exemplo de credibilidade. Então, assim, a gente vê empresas crescendo, né, que você percebe que depois de um tempo, o objetivo deles é criar uma pirâmide, cara. A gente teve aqui recentemente, né, 2 casos, né, que você ia no aeroporto, você viu o aeroporto lotado de propaganda dos caras e os caras com milhões de seguidores. Pô, cara, na pandemia, né, a gente viu, a gente que é do ramo, a gente viu que aquele valor que eles estavam fazendo não bate. Tava pedalando, na verdade. Não bate. E a passagem aérea, ela é nominal e intransferível. Não existe um mercado que compre essas passagens e depois revende mais barato. Não é igual carro, não é igual um produto. Então a gente sabe que aquele valor, né, não existe. Está descolado da realidade. Está descolado. Então, assim, a conta tem que fechar. E fechou. Fechou, né? Quebrou aí, tá todo mundo a ver navios aí. E tem um detalhe, né, Thiago? Aí você fala, pô, Felipe, eu sei de várias pessoas que perderam dinheiro comprando na internet, mas muitas. O que acontece também que dificulta a gente até divulgar o nosso trabalho e falar sobre a agência de viagem é que ninguém conta derrota no Instagram, né, cara? Ninguém chega assim, pô, cara, tô aqui no aeroporto, me dei mal, não embarquei. Não vai. Entendeu? Então, pouca gente fica sabendo, só que acaba que eu fico sabendo, porque na hora do sufoco a pessoa me liga. Né? Depois que o leite derramou, vem para ajudar. Então, assim, é claro que não estou falando do mercado online no geral, né? Mas o que eu sugiro, né, para o cliente?
Cara, você gosta de fazer a sua viagem? Eu acho ótimo isso. A viagem é para a pessoa. Se você tem interesse, gosta de pesquisar, gosta de ver o hotel, você gosta de escolher, ótimo. Faz, monta tudo que você acha legal, pega o preço da internet e leva para uma agência de viagem de confiança. Falo da minha, não. Você pode levar para qualquer agências boas. E você tem, além disso, Thiago, você dá a oportunidade da agência, né, bater o preço para você, e na maioria dos casos, quando eu pego cotações, eu mudo, às vezes, uma entrada e uma saída para a Europa, por exemplo, né, e já a gente monta uma logística que melhora, ele ganha tempo, ganha eficiência. Então, assim, a viagem ela é feita em conjunto, entre o agente de viagem, o consultor de viagem, do lado de cá, e o cliente. Tem gente que não quer fazer nada, deixa, Felipe, faz lá que você já me conhece e tal, ótimo. Já conhece seu trabalho e já deu certo, então assim... Mas a dica que eu deixo aqui é assim, monta a tua viagem, você gosta de montar, monta, mas leva para uma agência. Beleza. Pra agência fazer Vamos conversar depois, então. Daqui a pouco tem uma conversinha nossa. Falar nisso. Ô, Felipe, o nome do podcast é Faça Planos. E eu queria falar de um planejamento. Vamos falar de coisa prática. Não sei se você vai ter esse nome na cabeça, mas vamos lá. O cara tem 10 mil reais para viajar hoje. Ele quer viajar mês que vem, e ele tem os mesmos 10 mil para viajar daqui a 8 ou 9 meses. O destino é o mesmo? A viagem é a mesma ou não? Tiago, você... Obrigado pela pergunta, né? O que acontece? Primeiro, eu acho ótimo você fazer esse podcast, porque além da gente ter a oportunidade de falar... o podcast une pessoas, né? Une empresários, né? Então o network, assim, eu não falo de negócios com você há muito tempo. Então, assim, se você me permitir... né? Sim, pois não. Se você me permitir, eu posso até, assim, anunciar. Posso anunciar? Tem a novidade? A novidade? Pode anunciar. Tem novidade por aí, gente. Tem novidade. Isso aí gera corte. É novidade, isso aí. Então, assim, eu vou até deixar você falar, Thiago, porque a gente conversou rapidamente, mas, assim, eu queria anunciar para todos, né? O Thiago vai explicar que a Next Trip agora vai ter um consórcio de viagem da Next Trip. Aí, né? Que isso, hein? E isso veio a partir desse contato meu com o Thiago para fazer o podcast, e eu achei sensacional. Né? Eu tenho, Thiago, você veio falando a respeito, mas eu tenho, assim, vários clientes que me perguntam, Felipe, tem como eu ir depositando dinheiro para fazer uma viagem futuramente? Então, assim, eu vou responder a sua pergunta inicial que você fez, mas antes disso, Thiago, eu gostaria que você, até para eu entender um pouco melhor, que agora você vai ter... Nós estamos lançando o produto sem ter o dever de casa, não está pronto ainda, né? Eu queria pedir a você, Thiago, ver se você podia explicar aí pra gente como que vai ser esse consórcio de viagem da Next Trip com a sua empresa. Beleza, vamos lá. Primeiro a gente tem que passar para quem está assistindo como é que funciona o consórcio, né? Assim, o pessoal fala muito, consórcio está muito na moda, mas vamos falar do conceito básico, e aí eu gosto sempre de exemplo do dia a dia. A gente joga bola. Então vamos dizer que a gente quer comprar uma chuteira de R$1.000. Chuteira cara, né? R$1.000, mas... Bruno, tem chuteira de R$1.000 aí? Future Pro. Então vamos lá, a gente tá na pelada lá. Bruno é jogador, né? Ele é jogador, R$1.000. Future Pro do Neymar custa R$1.000. Porra, mas eu não tenho R$1.000, você também não tem. Então a gente chama lá no nosso futebol 10 pessoas para poder se organizarem e comprarem essa chuteira, cada mês uma pessoa. Então a gente pega, olha, temos 10 pessoas em 10 meses, R$1.000, todos os meses alguém contribui com R$100. É como se fosse uma vaquinha. Todo mundo está pagando ali R$100, apurou, todo mundo pagou, tem R$1.000. Essa chuteira vai para alguém. Como? Através de sorteio. Então, o primeiro foi sorteado. No segundo mês, o mesmo movimento. O terceiro, a mesma coisa. De modo que, ao final de 10 meses, todos comprem a chuteira de R$1.000, sem ter que financiar, sem ter que pagar juros no cartão de crédito, nada disso. E por uma ordem de sorteio em que a fila vai andando. Então, no primeiro mês você concorre com mais 9, no segundo você concorre com 8 e assim você vai aumentando a sua chance.
isso é o sistema de consórcio. Isso pode ser reajustado. Vamos dizer que essa chuteira do Neymar, que custa R$1.000, no 9º mês ela vai para 1.200. Então a arrecadação ela tem que ser um pouco maior. Para quê? Para quem vai pegar a chuteira no final do plano, consiga comprar a mesma chuteira que o Felipe, que foi sorteado na primeira. Então tem uma atualização. Existem outras ferramentas que a gente vai falar sobre lance fixo, mas não é o caso. Para a gente, consórcio no Xtrip, o que seria? É a gente pegar os clientes que estão interessados em fazer um planejamento e é uma dor que você falou que você tem no seu negócio, é a questão da passagem aérea, que não dá para comprar acima de 11 meses, é isso? Isso, exatamente. Então, o cara quer viajar daqui a 2 anos, que é o aniversário de casamento de 15 anos dele, ele já está planejando, aquilo ali para ele vai ser um acontecimento, mas você não pode orçar para ele nesse momento por conta da passagem aérea, você não sabe o que vai acontecer, né? Olha a pandemia, o que virou. Então, nessa ideia surgiu, a gente tem um produto na empresa que é o consórcio de serviços, com créditos justamente para isso, não é só para viagem, é para outro tipo de serviço, festa de formatura, por exemplo, aniversário, e que casa nessa situação. A pessoa vai pagando aquela viagem e ela vai ser contemplada por sorteio. Chegou um determinado momento da viagem, ela não foi sorteada ainda, nada impede de ofertar um lance e resgatar o crédito e conseguir fazer a viagem tão sonhada de maneira planejada, pagando uma parcela razoável por mês, aí a gente vai trabalhar os créditos de acordo com o cliente, e eu acho que vai dar muito certo, eu acho que isso aí tem tudo para dar certo. Não, cara, eu fiquei super entusiasmado, porque é uma dor que meu cliente tem, você foi assim, no cerne da questão, é exatamente isso. Às vezes eu chego o cliente lá, Felipe, 15 anos da minha filha, quero ir para Disney. Falei, beleza, vamos fazer. Para quando? 2026. Falo, cara, não tem como eu fazer, né? Porque eu não posso passar um valor e depois mudar o valor, fica um negócio meio complicado. Então, assim, cara, veio a calhar, assim, uma dor que a gente tem na empresa e a dor dos nossos clientes. É uma solução, na verdade, é trazer uma solução para quem quer se planejar. Sim, e assim, respondendo a sua pergunta no início desse seu oba-oba, hoje, né, as empresas de turismo, antigamente era só as companhias aéreas, mas hoje também os hotéis já estão fazendo isso e os ônibus já estão fazendo isso. Você percebia que uma viagem de Campos Rio ou do Rio para São Paulo, eles trabalham com tarifas flutuantes. O que são tarifas flutuantes? Né? Eles começam num valor, à medida que eles vão vendendo, eles vão subindo de valor. Hoje você pega uma passagem de ônibus Campos Rio, você vê que tem diferentes valores. Então, assim, o planejamento está diretamente ligado com o valor da passagem. Então, assim, a antecedência da compra no turismo primeira coisa, cara, vamos planejar com antecedência? É claro que nem sempre dá, né? A pessoa tem perfil de pessoas, né? Mas hoje quase dobra o valor de uma viagem. Quase que dobra? Quase que dobra. Então, não, quase que dobra não, dobra. Então esse exemplo dos 10 mil que a gente estava conversando aqui, vamos lá, você consegue jogar um destino mais ou menos assim, prático de cabeça? O cara hoje, vamos lá, cheguei lá, Next Trip, Felipe, daqui a 2 semanas, estou aqui com 10 mil aqui, daqui a 2 semanas eu quero fazer uma viagem. Apareceu um negócio aí, eu quero comemorar. Para onde que eu vou com 10 mil para viajar semana que vem? Mais ou menos assim. Assim, eu não vou fazer o atendimento todo, né, Tiago? Não. Eu vou ter que saber. Mas é só para poder ter um comparativo porque desses 10 mil num planejamento. Mas é até bom a gente falar para a pessoa ver como é que é, né? A gente primeiro quer saber se é algum evento especial, se a pessoa gosta mais de praia, gosta mais de frio, se já viajou para fora, se não viajou. Tudo isso ajuda a gente a montar, né? Mas 10 mil reais, assim, Tiago, por exemplo, se você está fazendo, por exemplo, com uma criança, né, dá para fazer, por exemplo, um Buenos Aires, né, que aí você tem a parte aérea para todo mundo, o hotel para todo mundo. Para a semana que vem, você está falando? Os passeios. Não, isso, Tiago, com antecedência. Não, tá? Então, beleza. Com antecedência A gente consegue. Para a semana que vem, bate 20.
R$20.000. Bate 20, a mesma viagem. A mesma viagem. Se você pegar a alta temporada, né, que é segunda quinzena de julho, e pior que a gente vende, cara. Assim, eu nem gosto de vender porque eu gosto de mostrar o melhor para o meu cliente, de preço também. Que depois daí a 6 meses ele olha lá, pô, cara, eu comprei a viagem por 20 mil, mas aqui tá 15. Mas é claro, né, que a gente... Pô, Felipe, que me arrumou, cara. A base de tudo é a gente deixar tudo transparente. Eu falo, cara, tá mais alto que o normal. Ah, Felipe, pô, pra mim é agora, eu às vezes é uma pessoa que trabalha embarcado, tem isso também, Thiago. Uhum. Às vezes sai mais barato pro cara pagar mais caro, né, do que ele trocar um plantão, né, perder 2, 3 plantões ou perder uma reunião importante. Cada um sabe de si, né? Sim. Mas eu quis fazer essa pergunta, e foi de propósito, porque, assim, no meu segmento, que é o segmento de consórcio, que a gente já falou aqui um pouco, eu uso esse exemplo da viagem em relação ao custo final. Porque assim, vamos trazer para um consórcio de carro ou consórcio de uma casa. Se você quer o bem imediatamente e você não fez a retaguarda, você não se planejou bem para aquilo, você vai pagar mais caro. É assim para tudo na vida. Serviço bom, com rapidez, custa mais caro. Seu carro quebrou. Você vai levar num mecânico agora, você precisa consertar ele agora. Você vai pagar mais caro na peça, talvez pague mais caro na mão de obra. A ponto de você fazer uma revisão, né, programada, você vai conseguir pesquisar preço na internet. E eu sempre uso isso, porque é difícil achar alguém que destampa de uma hora para outra e fala assim, vou viajar para Buenos Aires agora, semana que vem. Não, se você tem esse planejamento para a sua viagem, se você quando vai comprar um celular, você planeja, ora, por que quando você vai comprar um carro ou uma casa, que são bens duráveis, de maior valor agregado, você não faz um planejamento antes? Então, assim, é um argumento que eu tenho, trazendo para isso, e que vai casar justamente com a questão que a gente está falando do consórcio Next Trip, porque o cara vai planejando, pagando uma parcela pequena, tem prazos longos, nós vamos azeitar bem isso aí depois, para poder ele fazer uma viagem bacana com toda a assessoria, não é isso? Ainda vou te dizer aqui, já que a gente está nesse papo e evoluiu essa conversa, né? Quem assistir esse podcast aqui e falar que viu o consórcio Next Trip nesse podcast, vai ganhar 10% de desconto quando for fazer a viagem. Quando for contemplado e for fazer a viagem, já vai ter o desconto de 10%. Eita. Mas tem que falar que viu o podcast do Thiago, né, e estava acompanhando a gente. Rapaz, sem armar nada, esse marketing tá bonito, hein? Pô, você tá me ensinando, eu tô aprendendo, né? A bola quicou, a gente chuta, né? E, Thiago, assim, vou até complementar, cara, porque eu vejo muito ali no meu negócio, como no meu negócio é melhor fazer com planejamento, né, eu vou até ilustrar um pouco melhor que quando a viagem começa, primeiro quando você sonha, né, mas você põe o pé na viagem mesmo quando você compra a passagem. Não necessariamente você já escolheu o hotel, então assim, que seja para daqui a 1 ano, né, que você compre o consórcio, você começa a fazer o consórcio Next Trip, mas aquilo, você sabe que você vai viajar. E vai vivenciando aquilo, que é gostoso, né, cara? Cara, procurando essa destino, parada. Não, essa parada. Tal restaurante. A viagem, né, aqui dentro, começa aqui dentro, né? E começa quando você compra ou a passagem e agora, né, o consórcio. Então, assim, aquilo... Os filmes vão fazer mais significados para você, que você vai olhar e falar, caraca, esse lugar eu posso ir. Você já sabe que você pode ir, agora é só escolher. Legal, cara, legal. É isso aí, é saborear a viagem antes dela acontecer. Não, e aí você aí chega uma outra etapa que você decide o destino. Então hoje tem o Instagram, então você começa a receber um monte de coisa no Instagram, né? E para economia financeira, você fica tranquilo de negar também programações, né, que é assim, eu sou meio assim, entendeu, Thiago? Eu sou ruim de dizer não, a gente tem muito amigo, né, e é difícil a gente dizer não, então chama pra cá, a gente quer estar junto, mas quando você tem uma passagem comprada ou um consórcio comprado, você diz não com tranquilidade, que você fala, cara, não posso, porque eu tô num consórcio aqui de viagem e vou viajar daqui a 6 meses, então vou dar uma seguradinha. Você faz sem dor na consciência.
Você trava mais, né? Consegue. Você trava. É um projeto, na verdade, Não, é um projeto. Ô, Thiago, juntar dinheiro é uma arte, né, cara? E a gente tem que encontrar, não adianta você ficar brigando, tem gente que é bom juntar dinheiro, tem gente que não é bom. Sim. Então não adianta você ficar brigando com a sua natureza. Cria ali mecanismos, né, para você conseguir fazer aquilo da melhor forma possível. Então assim, o consórcio é isso. Você querendo ou não, você está juntando dinheiro. Então, assim, você tem uma viagem agendada, você está juntando dinheiro. Então, eu acho, cara... Você sabe onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar, meu amigo. Isso aqui eu estou abdicando em virtude, né, em prol disso daqui. Eu quero conhecer tal lugar, isso. Foi meu sonho. Não, aí o cara fala muito erroneamente, tá, Thiago? Assim... Pô, cara, mas vou fazer o consórcio ali é 0,01, eu vou pegar o dinheiro, vou colocar num investimento que tanto... Cara... Mais uma vez, você vai tentar colocar esse dinheiro mensalmente, não vai conseguir. Me explica. Mais uma vez, tem hora... Assim, não dá pra gente ser bom em tudo. Isso vem tudo da nossa criação, né? Cada um é bom numa coisa. Se você não é bom juntar dinheiro até hoje... Peça ajuda. Não precisa tentar mais não. Não precisa tentar mais não. Até hoje. Se você tem mais de 25 anos e não consegue juntar dinheiro, cara, pega mecanismos que ajude a você juntar dinheiro. Verdade. Eu sou usuário do sistema, inclusive. Eu tenho meus consórcios e engraçado que a gente teve um convidado aqui que é personal trainer. E a mesma coisa, você vai para analisar, o cara consegue fazer isso sozinho, se o cara for disciplinado. Perfeito. Mas o personal, ele fica ali no seu cangote, ele fica ali te motivando, ele te liga e manda mensagem. Então, é mais ou menos isso. Sim. Felipe, o papo tá ótimo. Eu queria ficar mais tempo aqui. Capaz até da gente entender, né? De repente a gente entende aqui fora das câmeras. Só depende de você e do pessoal aí. Né? Mas eu queria que você deixasse aí o seu contato, né, da empresa, o Instagram, para quem quiser procurar a Next Trip para poder fazer a programação da sua viagem, contratar o consórcio Next Trip, quem sabe. Como é que te acha? Como é que é o endereço, o telefone? Passa para a galera aqui para eles poderem... Bom, pessoal, o Instagram da Next Trip hoje é Next Trip Viagens, né? @NextTripViagens. Hoje a gente tem uma loja física, né? Que é na cidade de Campos dos Goytacazes. Ela fica na Avenida Pilinca, número 108, uma parceria nossa da Next Trip com a Bimove, né? Que é a Academia Bimove. É bem no coração da Pilinca, né? Bem no coração da Pilinca. Entre os achar. 2 maiores shoppings da Pilinca, né? E entre em contato com a gente pelas redes sociais, vai presencialmente, eu adoro quando vai presencialmente, principalmente quando é um planejamento assim de algo que tem um investimento alto, é bom a gente bater um papo, é bom a gente se conhecer. Tomar um café lá de graça. E agradecer aí, cara, a você pelo convite. Ah, que nada. O prometido aí, muito obrigado pela essa oportunidade de entrar também, começar a fazer o consórcio, né? Legal. E a galera aí, o pessoal aí que fica na labuta aí, obrigado aí pra todo mundo. É isso aí, Felipe, eu que agradeço. Como eu falei, é um assunto delicioso que dá vontade de ficar falando a respeito, a vontade é entrar no detalhe, saber mais de roteiro e tal, mas o tempo é curto. Sucesso. 15 anos já, Next Trip, nem sabia que era... Next Trip tem 15 anos. Caramba, cara. Parabéns. Eu tenho 19 anos de mercado, né? Comecei no Rio, numa consolidadora, né? Fiquei 10 anos no Rio trabalhando com isso e vim abrir a agência em Campos. Aqui em Campos a gente tem por volta de 9 anos aqui em Campos, mas a gente já começou no Rio, né? Legal. E a gente tem esse tempo de estrada. É bom falar desse tempo todo, esse percurso, Felipe, porque mostra que é profissional sério que está por trás disso. Ninguém fica no mercado tanto tempo se não prestar um bom serviço, porque o mercado tira, ainda mais com o mercado online, ainda mais com isso tudo que você já relatou. Ainda mais com a pandemia, né, Thiago? Com a pandemia, então assim, se tá aqui é porque o couro é grosso e o atendimento é bom, não é isso, meu amigo? Isso. Obrigado, viu? Pessoal, estamos encerrando mais um Faça Planos Podcast, essa conversa muito, muito bacana. Manda para aquele amigo que quer viajar, salva aqui, compartilha com o pessoal aqui, ativa o sininho. Toda semana, quinta-feira, primeira temporada do Faça Planos, às 10 da manhã a gente sobe um episódio falando sobre isso.
planejamento para ter qualidade de vida em todos os sentidos. Isso aí. Tiago, antes de finalizar, né, eu queria fazer uma obrigação aqui, cara. Eu falei com minha filha que eu ia vir no podcast. Ela falou: pai, vai pro YouTube, por favor, manda um beijo pra mim. Então manda um beijo. Qual é o nome dela? Olivia e Isabel. Eu queria mandar então manda um beijo pra câmera lá. Meus amores, Olivia e Isabel. E pra minha princesa Alessandra, minha esposa. Aí, recado tá dado. Agora vamos em frente. Obrigado por ficar até aqui. Faça planos. Valeu!